E o Bom Dia Saúde veio à região de Campinas conversar com o Dr. Luiz Felipe Salum, médico referência em tratamentos para endometriose e também cânceres oncológicos uterinos. E hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Felipe e vamos falar de um assunto que super acomete as mulheres principalmente. O mais temido e famoso endometriose. Tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer imenso vir aqui na sua clínica, conhecer o seu consultório e ter esse bate-papo tão importante à saúde das nossas mulheres, né? E, doutor Luiz Felipe, primeiramente, o que é a endometriose? Como que ela afeta a saúde, principalmente da mulher? A endometriose nada mais é, né, quando a gente tem células da menstruação, que é uma camada de células que reveste o útero por dentro da barriga da mulher. Perfeito. Né? Então, existem várias teorias para isso, né? Uma delas é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, quando essas células da menstruação elas entrariam para dentro do abdômen através das tubas, né? E essas células elas acabam implantando nos tecidos que tem dentro da barriga. Pode ser no útero, pode ser na bexiga, pode ser no intestino, né? E essas células sofrem a ação hormonal, né? Como quando fosse menstruar, como se fosse uma menstruação dentro da barriga, né? Nossa. E isso gera uma irritação, uma fibrose e dor, que é a principal causa hoje das mulheres mesmo, é dor. Né? E quais são, por exemplo, assim, os principais sintomas? Então, o principal sintoma mesmo é dor, tá? Né? O que mais incomoda a mulher é a dor, né? Essa dor ela pode estar relacionada com a menstruação ou não, né? Normalmente é uma dor que piora durante o período menstrual, mas não necessariamente, né? Ela pode ter dor durante todo o ciclo. Então não necessariamente essa dor ela pode piorar durante o processo menstrual, mas ela pode ser decorrente o tempo todo, então. Pelo próprio processo inflamatório, fibrose, aderência que cria ali nessas células dentro da barriga, ela pode doer independente da fase do ciclo. Mas normalmente é uma dor que piora durante o período menstrual. Então a gente sempre alerta, né, as mulheres, fala assim, dor não é normal, tá? Não é normal você ter dor, porque muitas mulheres têm esse conceito, né? Ah, doutor, é normal ter dor, só porque eu vou menstruar eu tenho dor, então não é normal, então essa não é normal. Então toda mulher que tem dor, principalmente no período menstrual, tem que investigar. Para ver se não pode ser uma endometriose. E como que é feito esse diagnóstico, doutor Luiz Felipe? O diagnóstico, na verdade, a gente se baseia num tripé, né? A gente se baseia na clínica da paciente, ela chega e fala, doutor, eu tenho dor, né? No exame clínico, né? O exame ginecológico, muitas vezes a gente consegue identificar essas lesões no exame ginecológico e nos exames de imagem. Né? Hoje o que a gente mais usa para endometriose é uma ressonância ou um ultrassom. Tem que ser uma ressonância direcionada para endometriose, feita para endometriose, ou um ultrassom que a gente chama de mapeamento para endometriose também. São exames específicos, não adianta fazer uma ressonância normal, um ultrassom normal. É mais tem que ser um específico. Exame direcionado para endometriose mesmo. Tanto ressonância quanto ultrassom. E após feito esse diagnóstico, qual que é o primeiro passo assim de tratamento para endometriose, doutor Luiz Felipe? Tendo o diagnóstico da endometriose, a gente tem que tratar essa doença. Sim. Né? Aí a gente tem que avaliar, ver a dor da paciente, ver como que ela está, até que ponto essa dor realmente incomoda essa paciente, para definir se a gente vai tentar um tratamento clínico ou se vai para o tratamento cirúrgico. Né? Não necessariamente a quantidade de lesão que você tem está relacionada com a dor. Às vezes a paciente tem pouca lesão e tem muita dor e vice-versa. Pode acontecer que a paciente tem muita lesão e não sentir tanta dor assim, né? Então, geralmente é um tratamento bem individualizado mesmo, numa conversa com a paciente. Lógico, a não ser que você tenha algumas lesões que acometem alguns órgãos-alvos, como intestino, ureter, bexiga, apêndice. Aí é sempre cirúrgico, independente do sintoma da paciente. E como que é, doutor Luiz Felipe, o pós? Por exemplo, em casos de mulheres que foram indicadas a uma cirurgia. É mais tranquilo? Hoje em dia, assim, a gente utiliza muito a plataforma robótica para fazer as cirurgias por endometriose. Inclusive, né? Você é especialista nisso. Então, a plataforma robótica veio como um grande aliado no tratamento da endometriose, no tratamento cirúrgico da endometriose, né? Porque a gente consegue ter acesso a locais que a gente não conseguia antes na laparoscopia tradicional, a gente consegue visualizar, a gente tem uma amplitude maior, a gente utiliza a plataforma do robô, né? Então a gente consegue ter uma visão mais ampliada, uma visão tridimensional, então a gente consegue ressecar lesões que antes a gente não conseguia com tanta segurança
com o robô como a gente conseguia aquela laparoscopia, né? E até a questão de pós, né? Então isso influencia diretamente no pós-operatório da paciente. Então uma das outras vantagens da plataforma robótica, né? Além do acesso a essas lesões, a gente conseguir melhor acesso a essas lesões, a gente tem um pós-operatório muito melhor, assim, comparado tranquilo, né? E quais são as consequências, por exemplo, ao longo prazo dessa mulher, se ela não buscar um tratamento para a endometriose? A endometriose é uma doença que a gente chama uma doença crônica, né? Com uma pressão alta, com uma diabetes. Então, a partir do momento que a paciente tem endometriose, ela vai ter endometriose pelo resto da vida. Lógico, durante o período fértil dela, a gente tem que estar mais atento, porque é onde a endometriose ela pode voltar pela própria estimulação hormonal. E tem tempo que ela possa voltar ou isso indifere de cada pessoa? Não existe uma regra, né? Assim, mas quanto melhor for feito o tratamento inicial, quanto mais completo, se optar pelo tratamento cirúrgico, quanto melhor é ressecar essas lesões, a gente consegue diminuir a recidiva da doença, né? Mas é uma doença que a gente tem que estar sempre acompanhando. Sim, sempre fazendo exames, né? Ela pode voltar, então é uma doença que ela pode voltar, lógico. A gente faz tudo, a gente faz uma cirurgia para minimizar esse risco, né? Uma mulher que tem endometriose, ela vai ter que se cuidar durante todo o período fértil dela, até ela entrar na menopausa. Até o processo menopausal dela, ela tem que fazer esse tratamento. E como que é? A mulher na menopausa, ela não tem endometriose? A mulher, quando ela entra na menopausa, ela para de produzir os hormônios. Sim. Né? Um desses hormônios é o estrógeno, que justamente é o hormônio que estimula as lesões da endometriose. Né? Então, a mulher ela pode continuar com as lesões, perfeito, mas ela não vai ter estimulação hormonal. Né? Então, pode ter dor pela fibrose, pode ter dor pela aderência que ficou das cirurgias ou da própria doença. Né? O que tem que estar atento nas mulheres que têm endometriose é quando for pensar na reposição hormonal. Isso sim. Não é uma contraindicação da reposição hormonal, mas tem que estar atenta, porque você vai estar dando hormônio, vai estar alimentando, você vai estar alimentando essa endometriose. Sim. Né? Então, algumas mulheres, elas voltam a ter a doença, essa doença recidiva por causa da durante a reposição hormonal na menopausa. Gente. Mas, a princípio, é uma doença que a paciente entrando na menopausa, não é que a doença suma, né? Mas ela fica quietinha lá, ela fica adormecida. Uau! Gente, esse foi meu papo de consultório com o Dr. Luiz Felipe Salum, referência aqui em Campinas e atendimento em São Paulo, enfim. Você pode até mesmo acessar as redes sociais do Dr. Luiz Felipe, tem muitos conteúdos, viu? Que nós mulheres amamos. Eu sempre falo que é uma consulta free, entendeu, doutor?